Como são sem noção os testemunhas de jacaré com ovo cru. Aquela religião que aos domingos, aos feriados, 8h30, 9 horas, eles já estão batendo palma em nossas casas. Como é sem noção esse pessoal. Eles acreditam que irão fazer parte de 144 mil salvos que reinarão nesta terra, onde o leão, o leãozinho e o cordeirinho andarão juntos, onde a serpente e o elefante andarão juntos. Eles acreditam nisso. E eles, não, nós somos o povo que estão sendo formados para ser, nós somos do povo que está sendo formado para reinar nesta vida, nesta terra, quando ela for transformada. E o número do nosso povo é 144 mil. Gente, olha a ignorância desse povo. Só hoje, sexta-feira, dia, não dá para ver, dia 28 do mês de março de 2025, no mundo existem 8 bilhões de pessoas. Ô testemunha de Jacuruçu, só hoje existem 8 bilhões. O que é 144 para 8 bi? Eu tenho 57 anos. Vamos dizer que antes de eu nascer, há 58 anos atrás, quantos bilhões tinham nessa terra? Gente, chega a ser uma piada o que essas religiões, o que elas fazem na cabeça desses cabeça de bagre. Veja como a religião, ela doutrina doutores, ela doutrina engenheiros, ela doutrina pessoas com doutorado, com mestrado, pessoas pós-graduadas, são doutrinadas por canalhas, são doutrinadas por perversos e por perversas também, porque tem as arriba-saia por aí, as sargentonas que se dizem pastoras, bispas, missionárias, e elas revelam, e elas fazem, acontece. Mas especificamente eu estou falando a respeito do testemunha do Jacuruçu. Você sabe testemunha do que é, né? Apocalipse capítulo 7, versículo do 1 ao 8. Assim está escrito. No texto da NVI. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. 2. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Versículo 3. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Versículo 4. Então, olha aqui. Então ouvi o número dos que foram selados. Olha o tempo. Verbal, passado. Nos dias do dia do Senhor, que foi de 66 a metade do ano de 70, em algum período, em alguma data ali, aqui estava falando que já foram selados. Provavelmente, o selo foi uma referência figurativa e simbologia de números para aqueles que haviam se convertido a Cristo, para aqueles que haviam se convertido a Pedro, a Tiago, a João. Falo dos israelitas, dos judeus que deixaram Moisés e se converteram a Cristo, porque as leis não foram dadas para os gentios. Então, os 144 mil aqui não pode fazer uma referência ao povo não judeu. Não tem nada a ver. Então ouvi o número dos que foram selados,
apenas uma referência, né? Dos que se converteram a Cristo. 144 mil de todas as nações da terra. Mentira, não está escrito isso. Então ouvi o número dos que foram selados. 144 mil de todas as tribos de Israel. Então os que foram selados, ou seus retardados, seus orelhudos, seus cabeças de vinagre, os 144 mil já foram. Eles não serão. Porque hoje, não, depois do ano 70 para cá, não tem mais como alguém precisar ser convertido para aceitar Cristo. Claro que não. Cada um colhe aquilo que planta. Jeremias capítulo 31, do 31 ao 34. Depois daqueles dias, o próprio Deus disse: ninguém precisará falar mais de mim, porque todos me conhecerão desde o maior até o menor. Então, do ano 70 para cá, ninguém mais precisa falar de Deus para ninguém, ninguém precisa mais ficar evangelizando, isso é conversa, isso é balela. Porque todos conhecem Deus, porque Deus está em todos. Num momento ou no outro, ele se apresenta para a pessoa, ele mostra através de sinais, através de emoções, através de feitos, que ele está dentro daquela pessoa. É que nós somos duros de coração, a gente não percebe isso. Mas quando você vai se tornando uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais espiritual, você começa a perceber a movimentação de Cristo em você, a movimentação do Deus Criador em você. Então aqui fala-se 144 mil de todas as tribos de Israel, eles foram selados, já vai fazer 2000 anos. Então não tem que você sair por aí batendo palma na casa das pessoas, feito um retardado, feito um insano, acordando as pessoas de domingo, de segunda-feira, segunda não, de dia de feriado, para convidá-los para comprar o lixo das revistinhas de vocês. Que o Criador disso está por aí, em algum país, desfrutando da riqueza, desfrutando da vida boa, enquanto vocês ficam levando banho de bacia, de água de bacia, ficam sendo xingados por aí afora. Versículo 5. Olha aqui de onde saíram os 144 mil. Versículo 5. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Do versículo até o versículo 8. Pega uma calculadora aí, é só você fazer a conta. Foi um número simbólico. As 12 tribos vezes 12 mil. Porque está falando que foi um número claro, não foi 12 mil certinho, 12 mil israelitas de cada tribo. Não, foi um número simbólico. Então aqui era um enigma mostrando que eles tinham recebido o selo, eles tinham se convertido a Cristo. Os 144 mil, até o juízo do ano 70, eles já tinham sido selecionados. Número simbólico, figura simbólica apenas. O que interessa desse entendimento é no versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados. 144 mil. De todas as tribos de Israel. Então, o pregador de testemunha de fubá com canjica, se você não é de Israel, você não é israelita, você não está lá antes do ano 70, antes do juízo. Que peste que você está na casa dos outros, querendo angariar pessoas para completar o número de 144 mil. Que só nesse século, só hoje, hoje tem 8 milhões de pessoas no mundo. Então, gente, isso é muita insanidade. Isso é muita fraqueza de inteligência. E eu vejo pessoas aqui, eles passam, do meu lado, parece que eles estão vendo, ele vê alguma coisa que eles não veem pro meu lado. Eu já não sou ignorante, eu vejo eles lá. E você vê as pessoas, você vê senhoras bem vestidas,
Você vê que o jeito dela se movimentar, você vê as pessoas, né, os homens ali que estão ali, você vê que são pessoas que têm estudo, pessoas que têm um certo status, se sujeitando ao engano, a uma babaquice dessa, querendo juntar 144 mil para morar nessa terra, uma terra cheia de transgressão, uma terra cheia de sangue inocente derramado, uma terra cheia de injustiça. Aí eles acreditam em Isaías 66, que leu lá que quando vier o novo céu e a nova terra, o lobinho andará com frango caipira, o leão andará com a ovelha, e ficam por aí. Aí você vê as revistinhas deles, aqueles lixos de revista, o desenho é justamente isso, né? É como o homem, a mulher, dali a pouco aí tá os bichinhos lá do outro lado, o tigre, o guepardo, a pantera negra, a cascavel, a naja, até mamba negra eu acho que tem lá. Aí eles vêm e eles ficam nessa daí, procurando juntar os 144 mil. Sendo que nos dias aqui que João falou, escreveu o Apocalipse, já tinham sido selecionados os 144 mil. Volto a frisar, um número simbólico. Apenas um direcionamento, um entendimento que aqueles selados foram os que se converteram a Cristo. Aceitaram a palavra de Jesus de Nazaré. Foram libertos da escravidão, das leis de Moisés, pela pregação de Jesus de Nazaré. Então João aqui nesse enigma estava apenas falando dessa situação. O anjo, o espírito ali, porque todo o juízo do ano 70, entre o ano 66 e a metade do ano, foi totalmente espiritual. Foram usados pessoas, foi usado o exército romano, porque afinal de contas, espírito e carne não luta. Espírito não pode pegar uma espada. Mas foram influenciados o exército romano, os inimigos dos judeus, para lutar contra eles na natureza carnal e vencê-los. Então, até o ano 70, já foram selecionados esse número de 144 mil. Então, gente, vamos deixar de ser tão cabeça de bagre, né? Tão cabeça de vento. É só você ler o versículo 4, que isso foi prometido, isso foi feito para as 12 tribos de Israel. Tá bom? Então, eu vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil. E como são, sem noção, os testemunhas de Jacarandá? Aí eu queria que, humildemente, você curtisse, comentasse, se possível, compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito, que habita em nosso Espírito, que é Cristo, que é o Alfa e o Ômega, que é o Eterno Criador, permitir. Tá bom? Tchau, tchau.